Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências, dando continuidade ao tema ecossistemas brasileiros ou biomas brasileiros, tá? Se você não se lembra, nós já conversamos sobre o bioma Amazônia ou a floresta amazônica, né, pessoal? E aqui eu trago o mapa para vocês, onde mostra direitinho a localização de cada um dos biomas no nosso país, tá? Então tá lá Caatinga, o Cerrado, o Pantanal aqui no cantinho, a Mata Atlântica, né, que é aqui todo o litoral, aqui a nossa região do estado de São Paulo, e o bioma Pampas, que fica só lá embaixo, só lá no Rio Grande do Sul. Ok? Essa é a localização de todos os biomas. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. A Caatinga, seguindo a ordem, né, lá do norte até o sul do Brasil, a Caatinga tem algumas características muito legais. Primeiro, que é exclusivamente brasileiro, ou seja, só tem Caatinga aqui no Brasil. Climas com período seco e de extrema estiagem. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que chove muito pouco na Caatinga, né? Então falta água. Por isso, a fauna, que são os animais, e a flora, que são as plantas, elas precisam ter adaptações para sobreviver nesse ambiente com pouca água, tá? Daí, vou explicar para vocês. Por exemplo, nós temos os animais como a onça parda, ou também conhecida como puma, tá? Olha a coloração dela, olha só que legal como ela fica, ela meio que se esconde, ela camufla ali naquela vegetação dessa cor mais bege, mais marrom, né? É uma adaptação para ela conseguir caçar. Ela se esconde, né, das presas. Ela é um predador que fica escondidinha ali para poder se aproximar da sua presa, né, para buscar o alimento. Nós temos esse lindíssimo tatu-bola, né, com essa pele rústica, muito lindo, tatu-bola. A catingueira, que é uma planta, uma árvorezinha que vive lá na caatinga e por isso recebe esse nome, né? Catingueira. E os cactos, né? Tenho certeza que você conhece esse tipo de planta. São plantas que no lugar de folhas têm espinhos, né? Na verdade, são folhas adaptadas em forma de espinhos, justamente para não perder muita água, porque as plantas elas sofrem com um processo que se chama evapotranspiração, ou seja, a transpiração das plantas, né? Então, quanto mais folha tiver, mais evapotranspiração. No caso dos cactos, eles não sofrem tanto com essa perda de água pela transpiração, porque as folhas são espinhos. Não é legal? Muito interessante, né, pessoal? Muito bem, continuando. O cerrado, vamos falar sobre o cerrado. O cerrado também é conhecido como savanas brasileiras, tá? Tem as savanas africanas lá na África. Muito bem, o cerrado é a nossa savana, savana brasileira. A flora, ou seja, as plantas, as árvores, elas são baixas, então não tem muito aquelas árvores grandes, altíssimas, que a gente sabe que tem lá na Amazônia, né? Os arbustos, os galhos são retorcidos. Também é uma adaptação para que a água entre, né? Penetre com mais facilidade aí até a raiz dessas árvores, desses arbustos. E gramíneas. O que são gramíneas, gente? São plantas bem baixinhas, tipo essas aqui da imagem, tá? Não é aquela grama do campo de futebol. A grama do campo de futebol também é gramínea. Mas gramíneas, quando a gente fala, são essas plantas bem rasteirinhas, bem baixinhas, como representada aqui nessa imagem do cerrado, tá? Na fauna, nós temos um animal muito interessante brasileiro, que é a ema. Não confundam a ema com a avestruz da África, tá? Mas a ema é a nossa ave com de maior tamanho, né? A maior ave aqui brasileira. E o lobo-guará, também super conhecido, que está sofrendo com a extinção, né? Então, a gente é um animal que tem que ter muito cuidado, uma atenção muito grande com ele, com muito cuidado, com muito carinho, porque ele está, assim, em risco de ser extinto. E uma das causas, né,
desses animais estarem em risco de extinção é porque esse bioma ele sofre com queimadas clandestinas, né? Então, se vai acontecer uma queimada de forma natural porque é muito seco, porque tá muito calor, ainda tem as queimas criminosas, né? Que são as pessoas que vão lá e colocam fogo no cerrado. É bem triste, né, gente? Muito bem, o Pantanal é muito interessante, tá? Por quê? Lá no Pantanal, o clima ele é caracterizado por períodos de muita chuva. Então, tem períodos que chove, chove, chove muito e tem períodos que fica seco, sem chover, né? Muito tempo seco. E daí, quando chove muito, as áreas elas ficam alagadas, né? Então, as regiões ali no período de seca, de chuva, aliás, fica alagada. Então, os animais e as plantas deste bioma também precisam ter adaptações diferenciadas para viver nesses dois momentos, né, gente? Um momento com muita água, um momento com pouca água. É muito interessante, né? Por isso a fauna e a flora precisam ser diversificadas, precisam ser especiais para viver nesse ambiente, tá? E aí eu trago alguns exemplos aqui, né? A ave tuiuiu, que é símbolo do Pantanal, né? Bem conhecida, o tuiuiu. O jacarés, né? Até por conta dessas regiões que ficam alagadas por muito tempo, o jacaré adora a água que tem ali, né? E árvores como o ipê, que o ipê é conhecido, tem aqui na nossa região, mas são essas árvores lindíssimas de várias cores, tem roxo, tem amarelo, tem rosa, que também é visto lá no Pantanal. Bem lindo, o Pantanal é um dos meus biomas preferidos. É lindíssimo. E a Mata Atlântica, gente? A Mata Atlântica é esse bioma que está aqui perto da gente. Se você já foi lá para Ubatuba ou para o litoral, você pegou a serra, passou ali pela serra, toda aquela mata ao redor, é Mata Atlântica. Mas é, sem dúvidas, o bioma brasileiro que, desde a descoberta do Brasil, o que mais sofre com o desmatamento, né? Por várias razões, inclusive o fato das pessoas morarem mais aqui, né? A região sudeste, onde nós estamos, é a região mais populosa do Brasil. Então, por conta disso, tem mais cidades. Se tem mais cidades, mais pessoas, mais fábricas, a Mata Atlântica acaba sendo desmatada, certo? Então, tá lá. A Mata Atlântica é um bioma com vários ecossistemas associados. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é diferente em várias regiões, tá? Então tem região assim que as árvores são mais altas, outra que elas são mais baixas, tem água, né? Tem laguinhos, tem rio. Resta apenas 12% em média da floresta original. Então, quando os portugueses chegaram aqui, era 100% de Mata Atlântica. Hoje tem aí em média 12% apenas daquela que os portugueses encontraram quando chegaram aqui, que era só os índios, né? Sofre com o desmatamento desde o descobrimento do Brasil, que eu acabei de falar, e alguns animais da fauna também são bem conhecidos, como o mico-leão dourado, né, que é um símbolo aí, também corre risco de extinção. Esse animal que é lindíssimo, essa ave, pessoal, é a arpia. É uma ave gigantesca, tá? E eu não coloquei a imagem aqui, mas esse aqui é um macaquinho também, se você tiver curiosidade, procura lá, dá uma pesquisada, o muriqui, tá? E a flora, as bromélias. Bromélias são muito conhecidas, são essas plantas, tá? O palmito jussara, que é uma árvore, e as orquídeas também bastante conhecidas. Quando você pega a serra ou vai aí para pode ser para uma roça, né? Toda aqui a nossa região, pessoal, é Mata Atlântica. Então é bem comum a gente encontrar as bromélias e orquídeas sobre as árvores. São plantinhas que gostam de viver ou embaixo das árvores, na sombra, ou em cima delas, ali no tronco delas, certo? E o último bioma, que fica lá no sul, tá? Lá no Rio Grande do Sul do nosso país, abrange áreas do Uruguai e da Argentina, ou seja, tá só lá no estado do Rio Grande do Sul, o último estado lá embaixo do Brasil, né? Só que é uma área que se estende também nos países Uruguai e Argentina, tá?
E é quase sem árvores. Então, olha lá que legal. São os campos, né? São conhecidos também como campos sulinos, porque é muito campo, essas duas imagens aqui, né? Mas de vez em quando tem árvore, aparece lá os cedros, que são árvores, arvorezinhas. E o capim mimoso é um capinzinho aí, tem uma textura diferente, um tamanho diferente, mas é uma planta rasteira. E animais, tá? Aqui é o cedro, tá, gente? A imagem da árvore cedro. E animais lindíssimos como os pica-paus, né? Vocês sabem que existem várias espécies, várias cores de pica-paus. Mas tem pica-pau lá nos Pampas e esse animal lindíssimo que são as jaguatiricas, que são felinos, certo? E é isso, pessoal. Esses foram os biomas brasileiros. Façam, por favor, todas as anotações necessárias no caderno de vocês sobre os biomas para a gente fazer as atividades depois, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, façam todas as anotações e bons estudos.